Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 1. Vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, nós vamos até apenas ao verso 4, onde diz que ele foi com poder declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Jesus ressuscitou. E para que você tenha em mente um breve contexto, Paulo aqui está escrevendo essa preciosa carta que é a base da nossa fé, que desencadeou uma série de avivamentos durante a história. Paulo significa pequeno, e é esse tipo de homem que Deus usa, homens que a semelhança de João Batista dizem que ele cresça e eu diminua. Paulo vai dizer que ele foi chamado para o apostolado, ele foi separado para levar uma mensagem. Que mensagem é esta? O Evangelho de Deus. E o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é Deus se fazendo homem, habitando entre nós, morrendo por nossos pecados, ressuscitando, se assentando à destra de Deus e nos prometendo que um dia voltará para nos buscar, não mais como um homem qualquer, mas como rei e soberano sobre tudo e sobre todos. Dessa forma, se cumpriu o que Deus havia prometido pelos profetas. Lembra Jeremias? Lembra Isaías que diziam: virá o Redentor, virá o Messias, virá o Libertador, que libertará vocês. Obviamente, não do Império Romano, mas de seus pecados. Ou seja, porque nós podemos crer que Jesus voltará? Porque primeiro, o que havia sido prometido acerca dele, que ele viria, aconteceu. O que ele disse a seu respeito, que ele ressuscitaria, aconteceu. Portanto, nós podemos confiar que um dia ele voltará para também nos buscar. Paulo vai dizer que esse evangelho, ele é acerca do Filho de Deus, daquele que veio da descendência de Davi, daquele que foi feito homem, que foi feito carne, que foi feito gente como eu e você. Irmãos, cristianismo sem Cristo não existe. Você pode me perguntar: mas pastor, alguma religião é capaz de existir sem o seu fundador? É. O budismo pode existir sem Buda. O espiritismo sem Allan Kardec. E todas as outras demais religiões. E por quê? Porque o que é vital nelas não é a pessoa que fundou, mas é a mensagem que elas levam. É o ensino que ela propõe. Portanto, no cristianismo há essa diferença. O cristianismo é peculiar e singular por causa disso, porque mais importante que a mensagem é o próprio mensageiro. Jesus, ele veio e habitou entre nós, e ele não veio apenas trazer uma mensagem, trazer apenas um código moral para que sigamos. Não, ele veio e disse a nós: eu não vim trazer a mensagem, eu sou a mensagem. Eu não vim trazer boas novas, eu sou a própria boas novas. Lembra o que ele disse em João 16? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então o que Jesus está dizendo é: mais importante que a minha mensagem sou eu. Isso quer dizer que a sua mensagem não é importante? É claro que não, obviamente que não. Mas que cristianismo é muito mais que um conjunto de regras para viver uma vida moralmente correta. Viver moralmente correto, o ímpio também consegue. O ímpio também consegue viver eticamente correto, consegue ser um bom cidadão, mas somente aquele que tem o poder de Deus, aquele que tem o Filho, consegue satisfazer a justiça de Deus. Paulo está dizendo: ele veio segundo a carne. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ele foi verdadeiramente homem. E qual a importância disso? Que como verdadeiramente homem, ele pode pegar na minha e na sua mão e fazer a ponte entre nós e Deus, pois como 100% Deus, ele também pôde pegar na mão de Deus e reconciliar. Isso é muito importante, a gente entender que ele veio como homem, que ele teve um corpo, que ele teve uma alma, que ele habitou entre nós. É importante porque desde os primórdios, ou a deidade, ou a encarnação de Jesus é negado. Você tem os judeus que negam a deidade de Jesus, eles dizem: não, Jesus foi um grande judeu, mas o Messias
Não, ele não foi o Messias. Eu estava vendo um rabino explicando quem era Jesus. E ele explica com uma história. Ele diz o seguinte: olha, imagine comigo que um rei ele teve muitos filhos. Mas certo dia, o rei envia um dos seus filhos a certa cidade. E aquele filho ganha muita popularidade, muita notoriedade ali. E ele volta para sua casa. Certo dia, então, o rei ele vai àquela cidade visitar. E quando o rei chega ali, as pessoas perguntam: cadê o seu filho? Cadê o príncipe? É o que vocês fazem com Jesus. Vocês adoram o Filho, vocês devem adorar o Pai, vocês devem adorar o Criador, vocês devem adorar Elohim. Não o Filho. Jesus ele foi um grande judeu, talvez um grande profeta, mas não o Filho de Deus. Ele não era Deus, como disse que era. É isso que os judeus creem até hoje. É por isso que eles aguardam o Messias até hoje. Mas, já nos primórdios também da igreja, começou a se disseminar no meio do povo de Deus uma heresia chamada gnosticismo. E o que o gnosticismo negava? Negava que Jesus veio em carne. Porque eles criam que a matéria era má. Se Deus é santo, como é que ele poderia habitar em algo que é mau? Nós sabemos que a matéria não é essencialmente má, porque foi Deus que a criou. Obviamente que com o pecado, essa criação se corrompeu. Os gnósticos eles diziam, Jesus era uma espécie de espírito evoluído. Talvez um dos 30 eons que fizeram o universo. Mas ele não veio em carne. Tanto negar a divindade de Jesus, quanto negar a sua humanidade, é se distanciar do que a Bíblia diz, é se distanciar do próprio Deus. Ora, se ele não fosse homem, ele não poderia nos salvar, pois somente um semelhante poderia pagar a nossa dívida. Mas se ele também não fosse Deus, ele também não poderia nos salvar, pois somente alguém totalmente santo poderia pegar na mão de Deus. A Bíblia vai dizer que ele vem da descendência de Davi. Por que isso é importante? Porque Deus se revelou de forma gradativa, de forma progressiva na Escritura. Deus, lá em Gênesis 3,15, promete da semente da mulher um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Ok? Mas essa promessa é muito vaga. A mulher teve muitos filhos, quem é o descendente? Então, Deus ele estreita a promessa do Messias. Ele diz, virá da semente de Abraão. Ou seja, será um hebreu. Ok? Mas Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, e de Jacó saíram 12 tribos. Ainda assim é muito extenso, Senhor. Tem como o Senhor dar mais algumas dicas? Ele diz sim. Ele será da tribo de Judá. Mas a tribo de Judá tem muitas famílias. Como nós podemos discernir quem é o Messias? Então Deus dá a cartada final, ele diz, vai ser da casa de Davi. Ou seja, desse momento em diante, todo o povo de Deus poderia esperar o descendente que viria da casa de Davi e seria o libertador do povo. Ele não apenas viveria como um de nós, mas morreria por nossos pecados, ressuscitaria e nos garantiria uma morada junto com Deus. Portanto, eu gostaria de abordar 2 princípios com base nisso que Paulo está dizendo aqui no verso 4. O primeiro é, Jesus é o Filho de Deus. Diferente do que aquele rabino disse, Jesus não era apenas um profeta, Jesus não era apenas mais um grande judeu ou um grande homem, não. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que Deus havia prometido. Paulo vai dizer aqui que ele com poder foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Há 2 momentos na Escritura onde o próprio Deus dá testemunho e fala em alto e claro som que aquele que estava diante do povo era aquele que ele havia prometido pelos seus santos profetas. O primeiro momento é lá em Mateus 3, no verso 16 e 17, quando Jesus ele se batiza e ele dá início ao seu ministério. Diz assim, depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado de quem me agrado. Ou seja, Jesus, após sair do batismo ali, os céus se abrem, os céus se rasgam e o próprio Deus diz, sabe aquele que vocês estavam esperando? Sabe o Messias? Sabe o libertador?
este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mas há um segundo momento em que isso acontece, e é um momento já um pouco próximo à morte de Jesus Cristo, é o momento da transfiguração. Em certa feita, Jesus chama os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e diz: vamos orar. E sobe com eles. Chegando lá, 3 seres resplandecentes vêm encontrar com Jesus. Perdão, 2 seres resplandecentes vêm encontrar com Jesus. Moisés e Elias. E Pedro ele fica fascinado com aquela visão. E ele diz: bom é estarmos aqui, mestre. Façamos 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Neste momento, os céus se abrem. E uma voz surge de lá dizendo o seguinte. Mateus 17:5. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu. E dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Veja que Pedro ele estava fascinado com a visão dos seres resplandecentes, com a visão de Jesus transfigurado, mas algo mais espetacular, mais magnífico estava acontecendo ali. Deus declarou: este é o meu filho, Pedro, este é aquele que eu havia prometido, vocês devem ouvir ele, porque é nele que vocês encontrarão salvação. Pedro se prostra de tanto temor, e certamente isso ficou gravado no coração dele. Após isso, o Senhor Jesus Cristo adverte que eles não contassem a ninguém aquilo que haviam visto. Ou seja, pelo menos 2 momentos, nós vemos o próprio Deus falando: sabe aquele que eu prometi? É este que está diante de vocês. Ouçam ele, pois nele eu me agrado. Ele não foi feito, irmãos, filho, pela ressurreição. Obviamente, ele sempre foi filho. Porém, na ressurreição, ele é proclamado. Sim, Jesus sempre existiu. Ele sempre foi filho. Lembra o que diz João 1, do verso 1 ao 5, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não podem detê-la. E aí começa a falar do ministério de João Batista. Houve um homem chamado João, ele não era o Messias, mas testemunhava sobre o Messias. Aí continua dizendo que ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, mas a todos aqueles que o receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Jesus, no princípio, antes da criação, ele já estava lá. Ele é o Filho de Deus. Mas para que você compreenda melhor essa questão, nós estamos em época de eleição. E como é que é feita uma eleição? É assim. Eles marcam um dia, você vai lá e coloca o número na urna eletrônica e depois aquilo ali é averiguado. E eles percebem: olha, candidato A teve maior número de votos que o candidato de número B. Então é anunciado: o candidato A é o vencedor. Mas então, eles marcam um dia para que aquele candidato A possa assinar um decreto oficial, que a partir daquele momento, ele está assumindo um cargo executivo, por exemplo, presidencial. Então, chegado o dia, aquele que venceu as eleições vai lá e assina. E a partir daquela declaração, daquele documento, fica oficializado e não resta mais dúvida. Quem ganhou a eleição foi o candidato A. Irmãos, assim foi com Jesus. Jesus sempre foi o Filho de Deus. Ante tudo, nós não somos como os testemunhas de Jeová, que creem que ele foi a primeira criatura, não. Ele estava lá no princípio, fazendo todas as coisas. Mas acontece que quando ele não veio com pompa, ele não veio com poder, ele veio como um homem. Ele veio em fraqueza, ele necessitou de cuidados. Eu sei que às vezes nós temos uma visão a respeito de Jesus, que não reflete as suas reais necessidades quanto homem. Você já parou para pensar que Jesus foi um bebezinho? Que Jesus, ele mamou? Que Jesus, ele sujou as calças? Ele veio em fraqueza. Inclusive, em dado momento, surge a primeira feminista no meio do povo.
dizendo a Jesus: bem-aventurados os seios que te amamentaram. E o que Jesus vai dizer? Mas bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Mas ele foi amamentado. Ele veio em fraqueza. Ele chorou. Ele sentiu tristeza. Ele sentiu fome. Irmãos, então Jesus sabe o que você passa, porque Ele se fez um de nós. Ele sabe o que é sofrer. Homem de dores. Homem que sabe o que é sofrer, diz o profeta Isaías. Foi morto. Crucificado, humilhado. Ele veio em fraqueza. Esse nosso corpo, irmãos, não é um corpo de glória, não é um corpo do qual nós podemos nos vangloriar, é um corpo de humilhação, de miséria. Você pega, por exemplo, uma gripe, isso já te coloca de cama, já te deixa debilitado. Nós tivemos aí, por exemplo, o Covid-19, que dizimou centenas de pessoas. Nos séculos passados tivemos a gripe espanhola, a peste negra e por aí vai. Vírus microscópicos, mas que nos colocam de joelhos. Expõe, você não é nada. Nada. Esse corpo que você vive é um corpo de humilhação. Jesus veio nesse corpo de humilhação. É mais ou menos o seguinte. Você já deve ter assistido algum filme, ou alguma série, ou até mesmo aí alguma novela que retrata a era medieval. E como é que um rei geralmente viaja? Ora, ele viaja com o pai de seus soldados, com tesouros, com uma roupa real, exibindo as suas patentes conquistadas em guerra. Ele viaja dessa forma, escoltado, e quando ele chega em uma cidade, é recebido com trombetas, com festa. O rei veio nos visitar. Mas Jesus é esse rei, que veio e habitou entre nós, andou entre nós. Porém, ele não veio com a sua comitiva, ele não veio com a sua majestade, ele não veio em sua glória, ele veio como um servo. Porém, a Bíblia diz que não será assim na segunda vez. Que ele virá agora com poder, com majestade e glória para nos buscar, para me buscar, para te buscar. Irmãos, isso é maravilhoso. Saber que nós também seremos libertos desse corpo de humilhação, que um dia receberemos um corpo de glória, é maravilhoso. É o que ele declarou lá em Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e aí ele vai dar a ordem sublime. Agora, ide, fazei discípulos, ide, anunciai as boas novas, ide, pregai, dizei, o Filho veio e habitou entre vocês. Ele morreu, ele ressuscitou. Portanto, poderíamos resumir o Evangelho da seguinte forma: o Filho de Deus, que se tornou Filho do homem, foi crucificado em fraqueza, declarado Filho de Deus com o poder da ressurreição dos mortos, e que um dia voltará para nos buscar. O maior feito histórico, irmãos, não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Esse foi o maior feito histórico. Deus se fez um de nós, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e nós vimos a sua luz, nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Saber que Ele é Filho de Deus nos traz ainda mais certeza da nossa fé. Nós não cremos em um homem qualquer. Há muitas pessoas que seguem homens, seguem filosofias. Mas onde estão todos esses homens? Enterrados. Alguns de seus ensinos foram sepultados junto com eles. Eles não puderam dar respostas às maiores questões da vida. Quem eu sou? Para que existo? Para onde vou? Mas nós servimos aquele que veio e nos deu esta resposta. Porque ele não apenas, como qualquer ser vivente, pisou na terra, mas ele morreu, ressuscitou e voltou para nos contar como é. É o segundo princípio que nós vamos abordar agora então. O óculos não para, né, pastor? Meu Deus. Segundo, a ressurreição é a prova que a nossa fé não é vã. Irmãos, o que te leva a sair da sua casa?
O que te leva a pegar o trânsito para estar aqui? O que faz você ajeitar os seus filhos, banhar os seus filhos, o seu nenenzinho, o seu bebezinho e trazê-lo até aqui? Não, não é para ouvir um homem. É mais que isso. É por causa da sua fé. Isso é fruto de convicção. Porque ninguém que não tenha convicção plena da sua fé perde o seu tempo. Afinal, tempo é o único bem que não tem como ser ressarcido. Portanto, nós não podemos estar aqui nessa noite perdendo o nosso tempo. Nós precisamos ter certeza do que nós estamos fazendo. Que a nossa vida não está sendo investida em algo que no final irá quebrar. Mas sabe o que nos leva a sair de nossas casas para cultuar o nosso Deus? Isso que eu estou pregando. Ele ressuscitou. E isso é a prova que a nossa fé não é vã. Se você chega a qualquer túmulo, Allan Kardec, está lá os seus restos mortais. Aqui jaz Allan Kardec. Se você vai ao túmulo de Madre Teresa de Calcutá, lá estão seus restos mortais, com a seguinte inscrição: aqui jaz Madre Teresa de Calcutá. Se você vai ao túmulo de Dalai Lama, lá estão seus restos mortais, com a seguinte inscrição: aqui jaz Dalai Lama. Mas se você vai a Israel, visitar o túmulo de Jesus Cristo, lá tem a seguinte inscrição: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Portanto, quer destruir a fé cristã? Quer destruir a fé cristã? Refute a ressurreição de Cristo. Pois, dizer que Jesus não existiu, isso é de uma ignorância tamanha. Há inúmeros relatos históricos que provam a sua existência. Portanto, o que está em xeque não é se Jesus, como personagem histórico, existiu ou não, mas se de fato ele era Deus e se de fato ele ressuscitou. É isso que está em xeque essa noite. Já na época de Jesus, haviam aqueles que não acreditavam em ressurreição, os saduceus. E Jesus não apenas os refutou com ensinamento bíblico, contido nas Escrituras, contido no que diziam os profetas, os salmos, a lei. Mas ele provou, com a sua própria vida, que há ressurreição dos mortos. A ressurreição, irmãos, ela cumpre as profecias que o próprio Jesus fez a seu respeito. Vez ou outra eu vejo um doido saindo por aí dizendo que é Deus, que é a encarnação de Jesus. Você tem o mais famoso aí, o Henrique Cristo, né? E já está aí há muito tempo aí. O Henrique Cristo e suas 12 discípulas, né? Apóstolas, apostilas, né? Mas algo curioso é que embora haja essas pessoas malucas que dizem que são o próprio Jesus, a encarnação dele, eu nunca vi dizendo alguém que ressuscitaria ao terceiro dia. Eu nunca vi alguém dizendo: olha, pode contar 3 dias após minha morte e eu estarei de volta. Eu voltarei dos mortos. Ninguém. Mas Jesus, ele disse isso. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu voltarei dos mortos. Irmãos, qual é a coisa que o homem mais tenta passar a perna? É a morte. Muitos homens já tentaram inventar diversos métodos para tentar enganar essa inimiga, essa rival. Mas até hoje, só um conseguiu lutar, conseguiu olhar para a morte nos olhos e vencê-la. De forma que hoje nós também podemos dizer, confiados nele: ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Isso quer dizer que nós também ressuscitaremos com ele. Portanto, a morte para nós, irmãos, não é um inimigo que deve ser temido. A morte para nós é apenas o Uber que nos levará de volta ao Senhor, de volta para casa. Para nós, irmãos, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Jesus disse que morreria e ressuscitaria. Certo momento, lá em Mateus 16, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que dizem a multidão a meu respeito? Sobre quem eu sou? Eles começam a dizer: olha, uns dizem que tu és algum dos profetas que restou, Elias, Jeremias, ou próprio João Batista. Aí ele volta a atenção para os discípulos e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, como sempre o mais ousado, ele se levanta e logo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado é Simão Barjonas, pois não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarás a minha igreja, dar-te-ei as chaves do céu, e o que ligares na terra será ligado no céu. Em seguida ele advertiu que não contassem isso a ninguém. E ele vai dizer isso aqui, verso 21. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Jesus sempre dizia isso a seu respeito. Vocês estão achando que nós vamos para Jerusalém, uma colônia de férias? Vocês estão achando que eu vou ser bem recebido lá como um rei? Não, não vou. Lá eu serei humilhado. Lá eu sofrerei. Lá eu serei rejeitado. Cuspirão em meu rosto. Me castigarão. Me sentenciarão à pior pena capital. O madeiro. Eu vou morrer lá. Mas eu vou voltar. Então eles partem rumo à sua jornada e chegam a Jerusalém. E quando os discípulos chegam em Jerusalém, eles parecem ter se esquecido das palavras de Jesus, eles começam a se encantar com as construções, eles olham para o templo e dizem: mestre, que pedras, que construção. Eles ficam igual aquela criança bobada que sai da roça e vai para a grande São Paulo. Era assim que os discípulos ficaram. Mas Jesus nos traz de volta à realidade. Olha, está vendo esse grande templo? Não ficará pedra sobre pedra. Inclusive, foi essa uma das acusações que usaram contra Jesus para condená-lo. Este homem diz que destruirá o templo e o reconstruirá em 3 dias. Como isso é possível se demorou dezenas de anos para que isso sucedesse? Mas o que Jesus estava dizendo é que não mais necessitaria de pedras, que Deus não habitaria mais em um templo feito por mãos humanas, mas o coração do homem seria a sua habitação. Ele estava se referindo a si, ele estava dizendo: lembram de Jonas, que por 3 dias esteve no ventre de um grande peixe? De semelhante modo, o Filho do Homem estará 3 dias no coração da terra, e depois virá. Mais uma vez Jesus profetizando que morreria, mas voltaria. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque veja bem, se Jesus tivesse morrido, mas ao terceiro dia ele não tivesse ressuscitado, ainda que mesmo de forma hipotética, mais de 300 profecias se cumprissem nele, ele seria apenas mais um homem. E como qualquer mortal, estaria sepultado na terra. Mas mais, se ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, que garantia eu e você teríamos que ele faria o mesmo conosco? Nenhuma. As maiores indagações do ser humano sempre foram essas. Quem eu sou? Qual é o meu propósito na vida? Para onde eu vou? E muitos se propuseram a tentar responder essa questão, os filósofos que o digam. Aristóteles dizia que isso aqui não era realidade. Que na verdade a realidade começava a partir do momento que você morria. Ok? Mas ele voltou de lá para falar se ele estava certo?
Não voltou. E qualquer outro que tentou dar resposta a essas questões, também não voltou para responder. Mas Jesus voltou. Jesus voltou para dizer: eu sei o que acontece depois da morte. Se vocês crerem em mim, ainda que vocês morram, vocês viverão. Vocês habitarão em uma morada que eu preparei para vocês, junto ao meu Pai. Se não existe ressurreição, a nossa fé é vã. Olha o que vai dizer 1 Coríntios 15, do 13 ao 18. Preste atenção. Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Irmão, se Cristo não ressuscitou, o que eu estou fazendo aqui, estou fazendo em vão. E a sua fé também é em vão, é inútil. Verso 15. Assim também somos considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, nós somos um bando de charlatões. Nós somos mentirosos, nós somos falsas testemunhas. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda está nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se não há ressurreição dos mortos, irmãos, não há esperança. Se não há ressurreição dos mortos, ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados e sentenciados pelo Deus justo. Se não há ressurreição, não há consolo, pois aqueles que morreram, nossos entes queridos, aquelas pessoas que entregaram a sua vida, os mártires por sua fé, o fizeram em vão. Se não há ressurreição, não faz sentido estarmos aqui. Se não há ressurreição, fechemos esse lugar. Irmãos, se essa é a única vida que temos, a coisa mais lógica a se fazer é viver como ímpio. Viver para os nossos prazeres, viver para os nossos desejos. Cumprir as nossas concupiscências, dar vazão ao que se passa no nosso coração. Se essa é a única vida, o ímpio ele saiu na nossa frente. Se não há ressurreição, não há propósito na santificação. Não há propósito no sofrimento. Não há propósito em nos abdicarmos de diversas coisas. Não é assim que diz o Salmo 53, diz o ímpio no seu coração, não a Deus, perverte-se e comete iniquidade. A coisa mais lógica é vivermos de maneira torpe se não há ressurreição. Se um dia não ressuscitaremos junto com Cristo. Certa vez, eu estava vendo um vídeo aleatório, às vezes eu gosto de fazer isso, ver alguma coisa aleatória, às vezes aprender com aquilo, e eu caí em um jovem do marketing digital. Mais que um jovem que ficou milionário antes dos 25 anos com marketing digital. O seu nome é Thiago Fint, alguém já ouviu falar? E Thiago Fint, esse jovem extremamente milionário, ele estava dando uma entrevista. E ele começa dizendo o quão disciplinado ele foi para alcançar a sua riqueza. Veja que o ímpio, em pró de se satisfazer, ele abre mão de coisas preciosas, como a família. Ele vai dizer que ele ficou mais de 204 finais de semanas sentado em uma cadeira dura estudando marketing digital. Enquanto a sua família saía para festas, enquanto os seus amigos saíam para se divertir, enquanto os seus conhecidos iam viajar, ele ficava lá em uma cadeira dura. Veja, a disciplina deste homem, tão obstinado que era para alcançar a riqueza. Mas lá para o meio da entrevista, ele vai dizer o seguinte, dizendo a respeito da sua fortuna, eu só tenho uma vida e vou usufruir de tudo o que o dinheiro
pode me proporcionar. Essa é a coisa mais lógica que ele disse. Ele não crê em Deus, então ele só tem uma vida. Logo, ele tem que usar daquele dinheiro para se satisfazer. Então você vai pesquisar um pouco da sua vida, ele vive uma vida de ostentação. Viaja para fora, vai comer em Paris, experimentar boas comidas, bons restaurantes, se divertir. Essa é a coisa mais lógica a se fazer, se não existe Deus. É viver para o nosso próprio umbigo. Mas, o que a Bíblia declara é que existe um Deus. O que a Bíblia declara é que Jesus veio, Ele morreu, ressuscitou. E, portanto, 1 Coríntios 15, 19, a continuação, vai dizer que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais miseráveis dos homens. Em algumas versões, os mais dignos de compaixão. Irmão, se você vem à igreja apenas para ter uma vida próspera, meu querido, eu tenho uma péssima notícia para você, você é um miserável. Você aqui nessa noite é o mais digno da nossa compaixão, porque você está vivendo de uma forma pequena. Se você vem à igreja apenas para obter bênção material, apenas para olhar para as mãos de Deus, interessado no que Ele pode te dar, Paulo diz, somos os mais miseráveis dos homens. Irmãos, por que você acha que aqueles homens do primeiro século entregaram a sua vida? E, por exemplo, no Coliseu Romano, onde eram soltas ali feras selvagens para devorar aquelas pessoas. Por que você acha que aquelas pessoas faziam aquilo? Uma história que eu gosto bastante é da irmã Felicidade, que viveu nos primeiros séculos da igreja cristã. E um soldado entrou em sua casa e começou a dizer a ela, nega Jesus Cristo. E ela dizia, não. Negue que Ele ressuscitou, não. Em seguida, um a um de seus filhos começaram a ser mortos em sua frente. E por fim, a irmã Felicidade. Por quê? Por que sofrer? Por que entregar a vida? Por que ver aquelas pessoas que você mais ama sofrendo? Isso só pode ser fruto de algo, plena certeza de que aquele que ressuscitou também nos ressuscitará no último dia. Mas se não há ressurreição, estamos todos perdidos. Caímos, fomos alvos de uma grande pegadinha, de uma grande mentira. A qual estamos perdendo o nosso tempo. Pastor, mas por que eu posso ter plena convicção na ressurreição? Irmãos, primeiro, porque Jesus, após morrer na sexta, ressuscitou ao domingo, apareceu para Maria, em seguida para os discípulos no caminho dos Emaús, expondo-lhe todos os salmos, os profetas e a lei, dizendo que aquilo que eles haviam falado se cumpriu nele. Em seguida, apareceu no meio dos 12 e os saudou com a paz de Deus. Depois disso, apareceu a mais de 500 pessoas e por fim a Paulo, a qual muitas dessas pessoas morreram dizendo que o viram morto na sexta e ressurreto no domingo. Por que você mente? Ora, você mente para se autopreservar. Você mente para obter alguma vantagem. Mas o que foi que essas pessoas receberam por mentir? Se é que eles estavam mentindo. Perseguição, retaliação, morte, sofrimento. Nenhuma mentira, irmão, se sustenta por muito tempo quando a nossa vida ou a vida de quem amamos está em jogo. Lembra Galileu Galilei?
A terra é como uma laranja, a terra não é plana. Na verdade, a terra que gira em torno do sol. Tribunal do Santo Ofício, nega ou morre. O que ele fez? Negou. Não tinha convicção. Veja que às vezes até mesmo por causa da verdade, nós não temos capacidade, coragem o suficiente para entregar a nossa vida por causa daquilo. Mas aquelas pessoas entregaram as suas vidas. Portanto, a ressurreição, ela prova e ela cumpre que de fato Jesus é o Filho de Deus e que aquilo que ele disse a nosso respeito acontecerá. Para finalizar, para ficar bem sentado no seu coração, imagine um bebê. Nós queremos que a vida comece no momento da concepção. Ali é a vida. No 3º mês de gestação, o sistema nervoso já está formado. No 5º, com a ciência, com a tecnologia, já é possível, inclusive, a criança ter capacidade de sobreviver fora do ventre. Mas está ali a criancinha. Por isso que para nós o aborto é algo abominável, algo horrível. O pior dos crimes que deveria ser punido com a vida. Vida por vida. Mas no nosso país a gente nem tem lei para isso. Lamentável. Mas aqui, voltemos à ilustração. Você ficou grávida. A partir do momento já há uma vida ali. É o seu filho. Então você começa a dar nominho. Vai se chamar Aurora, Mateus. Lá para o 5º, 6º mês você começa a ver aquele bebê se movimentando ali, dando chutinho. E você fala, esse é meu garoto, essa é minha garota. Mas então ao 9º, ao 10º mês a criança nasce. A criança nasceu. Então você vai ao cartório e faz um registro. O fato de você não ter registro antes daquela criança não fazia com que ela deixasse de ser o seu filho. O fato de não ter o registro não quer dizer que aquela criança, desde o momento da concepção, não fosse o seu filho. Mas a partir do momento que você vai no cartório e faz aquele documento, você tem uma declaração. É o meu filho de fato. Irmãos, foi isso que aconteceu com Jesus. Com a ressurreição, ficou claro para todos, este é aquele que Deus havia prometido, que nos redimiria de nossos pecados, ressuscitaria e prepararia uma morada para nós. E qual a importância de termos tanta certeza disso? Irmãos, porque se o que ele dizia a seu respeito se cumpriu, o que ele disse a nosso respeito se cumprirá. Isso quer dizer que um dia nós teremos um corpo de glória, não haverá mais luto, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais noite. Isso quer dizer que todo o sofrimento faz sentido, que todas as angústias que essa vida nos proporciona faz sentido. Irmãos, saber que um dia nós teremos um corpo que não mais padece com o tempo. Eu sei que as pessoas de mais idade aí me perdoem, né? Mas dizem que é a melhor idade, né? Não é a melhor idade, irmãos. Não é a melhor idade. Coloque isso na sua cabeça. Eu sei que você se esforça para ser melhor, e amém. Mas Eclesiastes vai dizer, irmãos, você começa a sentir dor, seus dentes começam a cair. Esse dia o irmão apareceu lá com a boca desse tamanho. O que aconteceu? O dente caiu, teve que colocar, de novo. Sofrimento. Você já não tem mais capacidade de fazer tudo o que fazia. Mas, irmãos, um dia nós receberemos um corpo de glória, na ressurreição, que não vai ter mais velhice, não vai ter mais dor, não vai ter mais angústia, não vai ter mais deficiência, não vai ter mais pecado. Portanto, lembre-se, no dia da sua angústia, no dia da sua dor, no dia em que você for tentado a se desviar da sua fé, a dizer está muito difícil, eu não aguento mais. Saiba que a nossa leve e momentânea tribulação redundará para nós em eterno peso de glória, acima de toda comparação.
Irmãos, o único céu, o único paraíso que o ímpio terá será em 70 anos, mas o único inferno, o único sofrimento que eu e você enfrentaremos também será essa vida. E depois uma eternidade de glória, alegria e incorruptibilidade. Por isso vale a pena servir a Deus, vale a pena confiar em Deus, vale a pena sofrer, vale a pena perseverar. Pois, como diz as Escrituras, se completarmos a carreira, guardarmos a fé, uma coroa de justiça também estará reservada para mim e para você. Você crê? Vamos colocar de pé. E orar.